O autor da vida tem a resposta que você procura. Existe uma pergunta que todos nós fazemos em algum momento da vida, mesmo que em silêncio. Para quem eu devo pedir um conselho quando tudo parece perdido? Quando a dor aperta, quando a ansiedade toma conta da mente, quando o futuro parece escuro e nenhuma resposta faz sentido. Para onde devemos olhar? A humanidade sempre procurou respostas. Procuramos em pessoas, em livros, em filosofias, na ciência, nas experiências, nas redes sociais e até mesmo nas nossas próprias emoções. Mas existe uma verdade que atravessa os séculos. Nenhum ser humano conhece completamente o caminho da vida, porque nenhum ser humano é o autor da vida. Somente Deus conhece o início, o meio e o fim da nossa história. A vida é extraordinária, mas também é extremamente breve. A Bíblia compara nossos dias a um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. É como o orvalho da manhã que cobre os campos com um brilho encantador. Quando os primeiros raios do sol surgem, aquelas pequenas gotas desaparecem quase sem deixar vestígios. Assim também é a nossa existência. Corremos, planejamos, trabalhamos, acumulamos bens, estudamos durante anos, conquistamos diplomas, buscamos reconhecimento, mas o tempo continua avançando silenciosamente. Cada amanhecer nos aproxima da eternidade. Diante dessa realidade, uma pergunta se torna inevitável: o que realmente tem valor? Vivemos numa geração que acredita que quanto maior for o conhecimento, maior será a felicidade. Nunca houve tantas universidades, tantos cursos, tantos especialistas e tanta informação disponível. Em poucos segundos podemos encontrar milhares de respostas para quase qualquer assunto. Mas ao mesmo tempo, nunca houve tantas pessoas emocionalmente cansadas, ansiosas e sem esperança. Isso nos mostra que existe uma diferença entre possuir informação e encontrar sentido para viver. O conhecimento é importante. A ciência é uma bênção. Ela salva vidas, desenvolve tratamentos e amplia nossa compreensão sobre o universo. Porém, existe uma área onde a ciência reconhece seus próprios limites: a alma humana. Quando observamos o coração do homem, percebemos que existem perguntas que nenhum laboratório consegue responder. Como medir a saudade? Como pesar o amor? Como fotografar a esperança? Como explicar completamente a dor da perda? Existem lágrimas que nenhum microscópio consegue analisar. Existem feridas que nem exame revela. Existem pensamentos que ninguém consegue enxergar, mas que determinam completamente a forma como vivemos. Talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo cercadas de sucesso, continuam sentindo um vazio profundo. Elas descobriram que riqueza não compra paz, fama não elimina a solidão. Prestígio não cura a ansiedade, poder não remove o medo da morte. O ser humano pode conquistar o mundo inteiro e ainda assim sentir que falta alguma coisa dentro dele. É uma frase que merece profunda reflexão. Toda pessoa que pensa em morrer não deseja acabar com a vida. Ela deseja acabar com a dor. Essa frase revela algo muito importante. O maior inimigo do ser humano nem sempre são as circunstâncias externas. Muitas vezes, a batalha acontece dentro da mente. É ali que nascem os medos, as culpas, os traumas, as lembranças, as preocupações e as inseguranças. É por isso que cuidar da saúde emocional não é sinal de fraqueza,
mas de sabedoria. No entanto, mesmo compreendendo a importância da mente, precisamos reconhecer algo ainda maior. A paz verdadeira não nasce apenas do equilíbrio emocional. Ela nasce quando encontramos aquele que criou a mente humana, afinal. Quem conhece melhor uma obra? Quem apenas a utiliza ou quem a construiu? Quem conhece profundamente o coração humano é Deus. Antes mesmo de nascermos, Ele já conhecia cada pensamento, cada lágrima e cada luta que enfrentaríamos. Fortaleça sua fé e transforme não apenas sua mente, mas todo o seu coração. O autor da vida tem a resposta que você procura. Continuando, Jesus nunca prometeu que viveríamos sem problemas, mas prometeu algo infinitamente maior. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz que depende das circunstâncias, não é a paz baseada no saldo bancário, na saúde perfeita ou na ausência de dificuldades. É uma paz que permanece mesmo quando o mundo parece desmoronar. É uma paz que sustenta a alma quando todas as respostas humanas se esgotam. Talvez hoje você esteja procurando respostas em muitos lugares. Talvez tenha ouvido dezenas de palestras, lido inúmeros livros, buscado orientação em pessoas sinceras e experientes. Tudo isso pode contribuir para o crescimento. Mas existe um momento em que precisamos fazer a pergunta mais importante da nossa vida: se Deus é o autor da existência, por que tantas vezes buscamos conselhos em todos os lugares antes de consultarmos a sua palavra? A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela continua sendo a voz do Criador falando ao coração da criatura. Cada página revela princípios que atravessaram milhares de anos sem perder sua relevância. Enquanto teorias mudam, enquanto ideias são substituídas por outras, a palavra de Deus permanece firme. Ela continua restaurando famílias, fortalecendo pessoas abatidas, trazendo esperança aos desesperados e oferecendo direção para aqueles que perderam o rumo. O salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Observe que Deus não promete iluminar toda a estrada de uma só vez. Ele ilumina o próximo passo. Isso exige confiança. Muitas vezes queremos conhecer todo o futuro, enquanto Deus deseja que aprendamos a caminhar diariamente pela fé. E vemos preocupados com o amanhã. Perguntamos como será nossa vida daqui a 5 ou 10 anos. Planejamos o futuro, mas esquecemos de cuidar da nossa alma hoje. Jesus disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Isso não significa viver sem responsabilidade. Significa compreender que o amanhã pertence a Deus. O nosso dever é viver o presente confiando naquele que governa o tempo. Talvez a maior viagem que o ser humano possa fazer não seja para outro país, outro continente ou outro planeta. A maior viagem acontece quando temos coragem de entrar dentro de nós mesmos e permitir que Deus ilumine aquilo que escondemos até de nós próprios. É nesse encontro com o Criador que descobrimos quem realmente somos. Não somos definidos pelos nossos fracassos, não somos definidos pelas opiniões das pessoas, não somos definidos pelos erros do passado. Somos definidos pelo amor daquele que nos criou e entregou o seu Filho para nos salvar. Quando olhamos para Cristo,
percebemos que Deus não permaneceu distante da dor humana. Ele entrou na nossa história. Chorou, sofreu, foi rejeitado, conheceu a solidão e carregou sobre si o peso do pecado. Por isso, quando oramos, não falamos com alguém que desconhece o sofrimento. Falamos com o Salvador que compreende cada lágrima e conhece profundamente cada batalha da nossa mente. Se hoje você sente que as respostas humanas não foram suficientes, talvez Deus esteja convidando você para uma experiência diferente. Em vez de procurar apenas respostas, procure a presença do Autor da vida. Em vez de confiar apenas na própria inteligência, permita que a sabedoria de Deus conduza seus passos. Em vez de alimentar pensamentos que roubam sua esperança, alimente sua mente com aquilo que a palavra declara sobre você. No fim da caminhada, compreenderemos que os maiores tesouros não eram os bens que acumulamos, nem os títulos que conquistamos. O maior tesouro sempre foi conhecer a Deus e viver em paz com Ele. Porque a vida passa como o orvalho da manhã, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E quando todas as vozes neste mundo se calarem, quando todas as opiniões perderem sua força, e quando todas as respostas humanas chegarem ao seu limite, apenas uma voz continuará ecoando pela eternidade. A voz daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nessa voz que encontramos descanso. É nessa palavra que encontramos esperança. E é nela que descobrimos que jamais estaremos sozinhos, porque o Autor da vida continua conduzindo aqueles que confiam nele.